Glória a Deus, seja Deus louvado e engrandecido para todo sempre nessa noite. Segundo Reis, capítulo de número 2, Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, todos encontraram, amém? A partir do versículo 1, que diz assim: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça, da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. Só até o versículo de número 4. Pai Celestial, o louvor já foi ministrado nessa noite. Agora, Deus, fale aos nossos corações. Eu entrego, como sempre faço, a minha vida em tuas mãos. E este povo estão aqui para te adorar, mas também para ouvir a tua voz. Toma cada um em tuas mãos. Ser conosco, que o teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações, e que teu Santo Espírito, ele que é conhecedor de todas as coisas, o escondido, o mais profundo dos corações, ele sabe que é necessário para cada um de nós. Pai, trabalhe em nós, fale conosco. É a tua igreja que veio a esta casa, ao teu santuário, te louvar, te adorar. Assim nós oramos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quando o tempo é bom, né, a gente dá tempo até para orar. Hoje a gente tem bastante tempo para ministrar a palavra. Eu confesso aos irmãos que não vou passar de meia-noite, não é? E eu quero louvar a Deus então pelo convite. Apesar de que eu sou o pastor da igreja, mas fui convidado para ministrar no culto da juventude. E para mim é uma honra, não é? Sou convidado para ministrar no culto do Ministério de Mulheres também. Para mim é uma honra. Isso é a igreja me valorizando também. Apesar de que eu acho bom quando os pregadores de fora vêm, quando os daqui da casa pregam, até porque a gente descansa, não é? A gente descansa. Eu não tenho um pingo de ciúme, irmãos. Oxalá se todos fossem profetas e pregadores na casa de Deus. Mas Deus vai levantar muito mais ainda aqui nesta casa. Graças a Deus, nós temos uma gama de pregadores, mas é preciso que Deus levante mais. E esse povo está por aqui, não é? Está por aí, está por aqui, está aqui. E Deus vai levantar pessoas para ser pregadores. Mas, queridos irmãos, eu vou fazer como fez Jeremias, que ouça ou que deixe de ouvir, mas a palavra tem que ser ministrada aos nossos corações. Jeremias disse que ouça
ou que deixe de ouvir. Jeremias estava pregando, era para o seu povo. Depois que a nação, ou os cativos de Judá, ficaram 5 anos sem ouvir uma pregação, aí Deus bota Jeremias, ou melhor, Ezequiel para ministrar para os cativos de Judá. E ele disse que ouça ou que deixe de ouvir. Ele era o atalaia nos seus dias. E o texto que nós lemos, os mais antigos da igreja, as pessoas que já têm 2 anos de crente, conhecem muito bem a história de Eliseu, de Elias e de Eliseu. Esse rapaz, esse jovem Eliseu, que estava trabalhando na agricultura, estava cuidando da terra, com certeza preparando o solo para fazer um plantio, e ele estava com 12 juntas de bois, preparando aquela terra. Os estudiosos dizem que cada pessoa estava com uma junta de bois, e ele então estava trabalhando ali, e de repente chega Elias e lança sobre ele a sua capa sem dizer nada, sem falar nada. Lança sobre ele a capa, e ali já era algo profético da parte do Senhor, dizendo para ele que ele certamente deveria se preparar para no futuro ser um profeta. A Bíblia não diz se ele era casado, diz o nome do pai e de onde ele era, mas certo é que Eliseu chega para Elias e diz: olha, eu preciso despedir dos meus pais, dar um beijo nos meus pais, para que eu possa te seguir. Assim ele o fez, mas ele não fez só isso, ele aproveitou o momento, matou os bois, pegou a canga ou o seu arado, aquilo que ele estava trabalhando, fez lenha, matou os bois, fez uma festa. E não foi ele, não diz o texto que isso foi ele que comeu, ele deu para o povo comer, Ele agora estava dizendo para Deus: estou pronto para te servir, estou pronto para seguir a Eliseu, pois a Bíblia diz a Elias, pois a Bíblia diz que Eliseu seguia e servia a Elias. E a gente então observa que nesse chamado de Eliseu para servir Elias, foi algo bastante interessante. Ali Eliseu não pediu, Eliseu não estava ali andando com ele antes, mas depois do seu chamado, ele passou a andar, a servir e seguir. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse texto aqui, amados, a gente aprende que Deus chama, Deus prepara para primeiro fazer a sua obra. Deus prepara para mim e para você etapas para as nossas vidas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que eu vou fazer a obra, não é de qualquer jeito que eu vou servir a Deus, não é de qualquer jeito que eu estou ali servindo a Cristo. Não, está dizendo a primeira coisa, Eliseu está dizendo: eu me desprendo de tudo aquilo que impede, se os bois, se o carro de bois, se a agricultura era um empecilho, ele então desfez daquilo e agora estava servindo o homem de Deus. Não estou dizendo com isso que você vai ter que vender tudo, deixar o emprego, a menos que você ouça a voz divina do Espírito Santo e não lhe traz confusão na sua mente, na sua vida, aí é com você. Mas Eliseu fez isso, abandonou a sua empresa, a sua roça, a sua agricultura, e a partir daquele dia, ele foi servir e seguir o homem de Deus
bendito seja o nome do Senhor. Mas na nossa vida, irmãos, tem o começo, tem o meio e tem o fim. Essa é a vida nossa. Aqui nós temos vários bebês, graças a Deus. Tem as mães aí cuidando de alguns bebês. Essas crianças que já nasceram há poucos dias, eles continuam se alimentando de uma comida leve. Eles não podem comer uma farofa de puba, não podem comer uma paçoca, não podem comer um pão seco, eles não podem comer um churrasco, eles não podem comer a comida típica da região, uma panelada, porque certamente vai fazer mal. Mas vai chegar o dia que essas crianças vai comer tudo isso que eu estou falando, porque vai chegar a idade certa para que eles possam comer esse tipo de alimento. A Eliseu, ele então teve que ser preparado para ser um homem de Deus, mas não foi só seguindo. A gente descobre que ele começou a partida lá de Gilgal. Gilgal foi aonde Josué, capítulo de número 5, o povo de Deus, eles passaram por um momento especial na vida deles, mas também de dor, porque a nação de Israel, depois que eles saíram do cativeiro, depois do sofrimento dos 400 anos, depois que eles saíram do cativeiro, eles agora iam passar por um processo. Esse processo, eles tiveram os filhos de Israel, aqueles jovens que nasceram no deserto, porque seus pais morreram. A Bíblia diz, se você ler o capítulo todo do livro de Josué, lá Deus fez um tratamento com aqueles jovens, Deus fez uma cirurgia naqueles jovens, todos tiveram que circuncidar, todos tiveram que passar pela faca de pedra, aonde Josué fez facas de pedra para circuncidar todos os jovens, pois eles ainda haviam a marca lá do Egito, eles ainda estavam com o opróbrio do Egito, com a vergonha do Egito, e Deus disse para Josué: pega todos esses meninos aí, esses homens que nasceram no deserto, eles precisam passar por um processo. Gilgal é o símbolo da renúncia, meus irmãos, é o símbolo também da cruz. Não tem como servir a Deus se não fizer a renúncia, se não tiver a renúncia, renunciar o mundo, abraçar o Evangelho, abraçar a Cristo, é a missão da igreja, é a missão do povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eles tiveram que passar por todo esse processo, pela circuncisão. Hoje, a circuncisão é no nosso coração. É uma limpeza que Deus faz em cada um de nós, seja homem, seja mulher, seja rapaz, seja moça, seja senhor ou senhora. Este processo, Deus exige que a gente também passe por ele. A circuncisão do coração, aquela cirurgia que Davi fez, quando ele errou, quando ele pecou, quando ele fracassou, ao ponto dele pedir para Deus, que Deus devolvesse a ele a alegria da salvação. Ele pediu para Deus, para que Deus devolvesse a ele a alegria da salvação, e Deus estava então preparando aquela turma nova, aqueles rapazes, para serem homens de Deus. Aí Josué fez todo esse trabalho, aí Eliseu vai lá em Gilgal, e certamente lembrando a Eliseu, Elias leva Eliseu, e certamente lembrando ele, aqui o povo de Deus passou por uma cirurgia, aqui o povo de Deus foram circuncidados, aqui o povo de Deus arrancaram da vida deles a vergonha, o opróbrio. Agora eles estavam de uma marca do povo hebreu. Bendito seja o nome do Senhor. Era isso que Deus fez. Mas não para por aí. Não para por aí.
Aí Deus então pega, através de Elias, pega Eliseu, e eles vão até Betel. Foram a Betel, aonde Jacó, Gênesis 28, aonde Jacó teve aquela grande visão, aonde os anjos de Deus subiam e desciam. Lá também ele teve a experiência de sentir a presença de Deus e dizer para o mundo, para mim e para você. E ele disse: olha, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Está dizendo para mim e para você que nós precisamos de um lugar para congregar, que nós precisamos de um lugar para nos relacionar, que nós precisamos de um lugar para comungar a mesma fé, que nós precisamos de um lugar para ter comunhão com Deus e uns com os outros, que nós precisamos de um momento de conversa, porque o mundo está esquisito. Se as pessoas não conseguem conversar na casa, imagine ter um bom relacionamento entre os irmãos. É por isso que quando termina o culto, tem outro culto ali fora. Sabe para quê? Os irmãos conversarem, botar o assunto em dias. E eu conheci um senhor que ele tinha uma banca na feira, e todo dia ele estava na feira vendendo as suas verduras. Mas quando ele encontrava um conhecido, ele perguntava: como é que está você? Como é que está seu pai? Como é que está a sua mãe? Como é que está a sua família? E às vezes chegava alguém para comprar o produto, e ele dizia: espera só um pouquinho aí, eu estou só me informando como é que está a família do meu amigo. Aonde que se vê isso hoje, irmão? A paz do Senhor e tchau, e vai embora. As pessoas não querem mais conversar, não querem mais falar nem sobre Deus, nem sobre seus problemas, nem sobre a sua vida. Olha, a casa de Deus, Betel, é para isto, é para os irmãos ter comunhão, é para os irmãos conversarem após o culto. Não é na hora do culto, na hora do culto é para adorar o Senhor, é para bendizer o Senhor, é para levantar as mãos santas, sem ira e nem contendas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas depois do culto, aí tem um hino, você vai ver. Aí você vai ver, conversar com os irmãos. E alguém disse que você quer saber se a igreja está boa? É quando termina o culto, os irmãos ficam na porta da igreja conversando. E ainda passam os espiões aqui e dizem: rapaz, o culto hoje terminou tarde, né? Eu já ouvi, já me falaram. Por quê? Porque o povo está tudo na porta da igreja. Diz: porque a igreja está boa. Quando os irmãos estão bem, é assim, amados. Quando os irmãos estão em paz, é assim. Termina o culto, não quer ir para casa. Termina o culto da bênção apostólica, que tem outra igreja aqui dentro, outro culto aqui. E se convidassem, ainda tinha gente que ficava. Mas às vezes, nós queremos pular etapas da nossa vida. Pular etapas. Já pensou o bebê que nasceu? Com 1 mês a mãe botar a força, uma farofa, um pão seco na boca desse menino, ele vai morrer. Já pensou a criança com 6 meses, comendo uma comida que ele não sabe, que ele não conhece, porque tem criança que passa 1 mês, 1 ano só no leitinho da mamãe. E olha, tem aquelas mães que é tão criteriosas. Não, a doutora disse que só pode ser o leite da mamãe. E a gente pensa que a criança está passando fome. E a gente pensa que a criança vai morrer. Vê a criança magrinha. A minha neta foi uma dessas. Mais de ano. E só o leite da mãe. Aí agora esse dia foram medir a criança. Ela está com 10 centímetros a mais do normal. E olha que a comida mais foi só o leite da mamãe. Imagine o nosso Deus. Imagine o nosso Deus. Deus não quer que seus filhos pulem etapas da vida. O maior interessado Deus em que a gente
cumpra rigorosamente as nossas etapas. Nasceu, começou a crescer, vai chegar o tempo que vai ter a idade adulta, vai chegar a maturidade na sua vida, mas é Deus quem faz isso, não é o ser humano, não é a medicina em relação a isso, é o Deus que vai preparando a sua igreja para etapas da vida. Foi isso que Deus fez com Eliseu, através de Elias, levou para Gilgal, mostrou aqui é o lugar do sacrifício e da renúncia, mas depois levou para Betel e diz: você tem que congregar, você tem que procurar uma igreja, não dá para viver sem igreja. E tem muita gente sem igreja aí, tem muita gente sem se congregar, desigrejados, e tem outros que sonham uma igreja com a igreja do jeito dele. A igreja que eu quero é assim e assado. Agora eu pergunto: e o jeito que Deus quer que você seja, como é que está? Está atendendo os requisitos que Deus quer que você seja? Eliseu, ele estava servindo e seguindo o homem de Deus. Tem gente que canta: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Mas está servindo, não é só seguir, servir. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. Estribilho. E orai na seara e meu desejo é orar, Padre, quero estar sim na vinha do Senhor. Tem como botar Atos 17:11? 17:11. A igreja está vendo esse versículo? Eu quero ouvir o som da igreja. Eu vou contar até 3. Está todo mundo vendo? Todo mundo enxergando? Então vamos lá, 1, 2, 3. Os crentes de Bereia eram assim. Eles foram mais nobres. Por quê? Porque eles priorizavam a palavra. Aonde é que a palavra é pregada? Nos púlpitos das igrejas. Lá na sua casa você pode ler? Pode. Pode examinar as escrituras? Lá pode. Mas aqui, amados, aqui ela é explicada, explanada, e eu creio que é compreendida por todos. Então eles faziam questão, mas era onde era isso aí? Na igreja, era na casa de Deus, onde eles se reuniam para ouvir a pregação da palavra, para discutir, para entender, para compreender. Sabe para quê? Porque se tivesse heresia bem ali, ele dizia: está errado, não foi assim que Paulo ensinou, não foi assim. E hoje as pessoas estão engasgadas com mensagens de qualquer jeito, não examina as escrituras, e aonde surge o movimento corre para lá e acha que tudo está certo. Faça como esses crentes bem aqui, faça como eles. Eles eram nobres porque eles compreendiam, estudavam
a palavra, tirava as dúvidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas era porque eles se congregavam. Então não dá para viver sem congregar, meus irmãos. Tem que vir à casa de Deus. Mas não é só no domingo não, porque tem muito crente domingueiro. No mínimo 3 cultos ou 4 cultos durante a semana. E houve um tempo que era todo santo dia. Quando começou a igreja Imperatriz, era todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. A oração de manhã, das 8 às 9, era todo santo dia. Era todo santo dia. E hoje é só de terça a sexta a oração. Culto, quarta. Sim, quarta não. Toda sexta-feira. Aliás, não boto mais no grupo da igreja que vai ter culto. Para quê? Se todo crente sabe que sexta-feira é oração e instrução da palavra do Senhor nosso Deus. Por que tem que botar? Não vai ter culto hoje. Eu vou fazer igual eu fiz sexta-feira. Irmãos, não vai ter culto por causa disso e disso. Senão, a gente luta e bota no grupo da igreja, e bota no WhatsApp, e as irmãs mandam convite, o jovem manda convite, e peleja, e peleja, e peleja, e nada. E nada. E nada. Aí Deus está vendo lá do céu, vendo a falta de interesse pelas coisas de Deus. Eliseu deixou tudo para seguir e servir o homem de Deus. Elias representava Deus na vida de Eliseu. Era o próprio Deus ali. Ele estou servindo. Você pensa que é fácil matar uma junta de boi, os bois do trabalho? Você pensa que é fácil abandonar tudo e sair seguindo uma pessoa que nem conhece muito bem? É não. Mas Eliseu fez isso. Passou por Gilgal, por o sacrifício, pela renúncia, foi até Betel, a casa de Deus. Mas de lá eles foram para Jericó, e sempre alguém tentando tirar a atenção de Eliseu. Você está sabendo que Elias vai ser levado ao céu? Estou sabendo, cala-vos. Ou seja, eu não quero conversa, eu quero estar ligado nos acontecimentos que vai acontecer. Eu quero estar atento às coisas que vai acontecer na vida desse homem. Eram os últimos dias, eram as últimas horas que eles estavam vivendo juntos ali, seguindo e servindo. Aí eles foram então para Jericó. Jericó, lugar de batalha. Lugar de batalha. Foi lá aonde o povo de Deus tiveram uma grande batalha. Mas foi lá onde o povo de Deus tiveram uma das maiores conquistas. Foi lá. E a orientação de Josué para o povo era: agora todo mundo ficará em silêncio. Ninguém vai falar nada. Ei, amados, segurar a língua num batalhão de gente daquele, irmãos, todo mundo para rodear o muro, rodear a cidade, calado. E no último dia era que tinha que gritar. Você dava conta de estar lá? Ficar caladinho, só obedecendo o general que era Josué, em silêncio. Todo mundo em silêncio. Meus irmãos, tem grandes conquistas nossas que vai acontecer mesmo nas piores batalhas. Em silêncio, você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. As grandes conquistas. Olha, a gente faz igual fez a Giltânia aqui, mas o esposo. Depois que eles tiveram a vitória, aí estão aqui, oferecendo culto e ações de graças. Depois que receberam a vitória, o certo é, depois da vitória,
Depois que você vencer essa luta, essa batalha que você está passando, quem não tem nenhuma batalha aqui, diga glória a Deus. Olha aí, está todo mundo na batalha, todo mundo batalhando, todo mundo na peleja, todo mundo lutando contra o inimigo, contra as hostes do inferno, contra um problema, uma enfermidade, uma doença, sei lá, são muitas as coisas que o povo de Deus enfrenta, mas não é hora de você contar não, fica calado, não bate com a língua agora não. A outra coisa, se tem um projeto, cuidado para contar esse projeto, não conta agora não. Tem um sonho que veio de Deus ou de você mesmo, não conta agora não, bota no projeto, mas fala só com Deus, fala só com Deus, conte para Jesus aonde é a tua dor. Tem uma canção que fala sobre isso, e tem um hino da nossa harpa que diz, na batalha, eu só começo, a igreja termina, segue em marcha triunfal, sê valente, olha o alvo que Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixe tua cruz, sê valente. Aponte para o irmão assim, ó, sê valente, pelejando por Jesus, sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, cheio do Consolador. Mas no último dia, depois que aquele povo recebe a orientação, no último dia eles deram um grito, foi para valer. Aí tiveram que gritar. Aí no último dia, segundo a orientação de Josué, eles gritaram, bendito seja o nome do Senhor, e as muralhas vieram abaixo, caíram, pelo poder de Deus. Não foi o grito, ninguém ganha nada no grito, ali foi só uma instrução da parte de Deus, ali foi uma ação divina, ali foi o poder do Todo-Poderoso, que mexeu com o alicerce daqueles muros, daquela fortaleza, e tudo ruiu, tudo vieram abaixo, porque Deus trabalha a favor do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu não sei se você está em Gilgal, eu não sei. Eu não sei se você está ainda em Betel, ou eu não sei se você está em Jericó. Qual desses 3 lugares você está? Porque por último, era o Jordão. Ali o Jordão já era a bênção que Eliseu iria receber, porque ele fez um pedido, depois deles caminharem junto, depois que Eliseu não desistiu de Elias, ele disse, ó, então tu vai me pedir, pede o que tu queres, o que tu quer, lembrando que simbolizava Deus, Elias, ele disse, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Ele não diz do Espírito de Deus, do teu Espírito. Dura coisa você pediu. Você pediu uma coisa muito difícil, mas tem uma condição. Se você vê quando eu for levado, aí, amados, Eliseu já teve que ficar com as atenções dobradas. Bendito seja o nome do Senhor, pois ali estava o manto. As pessoas falam muito em manto, mas ele era uma capa, mas era um manto mesmo. Era um manto, e aquele manto simbolizava tudo para Eliseu, porque para eles atravessar o Jordão,
que Elias fez? Ó, bateu a capa no Jordão, Jordãozão se abriu, e a Bíblia diz que eles passaram a pé, enxuto, seco. Deus de Eliseu, a gente canta, só o Deus de Eliseu é Deus. Só o Deus de Elias e de Eliseu é Deus. Jordãozão se abriu, passaram. Eliseu com toda expectativa, bendito seja o nome do Senhor, aguardando um momento especial. De repente, carros de fogo. Aí, os carros separaram os dois. E Elias foi levado no redemoinho, não foi nos carros de fogo, viu? Foi no redemoinho aos céus. Mas o que ele mais queria ficou, a capa. O que ele tanto queria era exatamente aquela autoridade de profeta. Era isso que ele queria. E foi isso que ele recebeu da parte de Deus. Ele recebeu a porção dobrada e fez 13 milagres. Dobrou. E o último milagre, ele estava sepultado. Eliseu estava sepultado. E alguém joga um morto na sepultura de Eliseu. E a pessoa se levantou. A pessoa ressuscitou. Isto é poder de Deus na vida de um homem que seguia e servia ao homem de Deus. As coisas não são de qualquer jeito. É tudo organizado. O nosso Deus não é Deus de confusão. Aonde tem a desorganização é que vem as confusões. Nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus que vê as coisas no linguajar de hoje, tudo alinhado. As coisas com Deus é tudo no trilho. As coisas com Deus é tudo certo. As coisas com Deus é tudo super organizado. É isso que Deus quer do seu povo. Eu não sei, como perguntei, se você está passando, se você saiu de Gilgal. Eu não sei se seu coração já foi circuncidado ao ponto de tirar de tudo que não presta do seu coração. Eu não sei. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite como um médico, como um médico que cuida do coração. Ele vai limpar tudo. Hoje, o maior medo que as pessoas têm é de fazer a cirurgia de um coração. Quando vai para UTI e diz, olha, você é operado do coração. Ah, meus irmãos, a maioria vai tremendo. Graças a Deus que ele é anestesiado e não vê nada. Fica, a pressão descontrola. É uma luta para controlar a pressão. É um sobe, desce. E os médicos também ficam até preocupados com quantas cirurgias são adiadas do coração, porque a pressão fica descontrolada. Mas o nosso Deus, quando Ele propõe fazer a cirurgia do coração, Ele cuida do emocional, Ele cuida do espiritual, Ele cuida de tudo. Agora é preciso você deixar Deus fazer a cirurgia. Deus não vai pegar você como se pega um animal bruto, amarra a força, e de você vai ter que ser operado. Não é assim que Deus faz. Espírito Santo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus bate na porta, mas quem tem a chave é você, você é quem abre. Se você abrir, Deus vai entrar e vai fazer grandes obras na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Gilgal, e a casa de Deus, seja mais zeloso com a casa de Deus. Não vê a casa de Deus simplesmente para ver se tem novidade. Não vê a casa de Deus só por um descarrego de confiança,
só por um descarrego de consciência. Não vem à casa de Deus só por um descarrego de consciência. Eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou à igreja. Não é assim não. Você para tudo, para tudo. Hoje eu vou parar tudo e vou à casa de Deus. É assim. A maioria aqui tinha alguma coisa para fazer hoje à noite, mas vieram à casa de Deus. Vieram à casa de Deus. Priorize a casa de Deus. E Jacó, irmãos, o travesseiro de Jacó era uma pedra, mas ele teve um sonho lindo, teve uma visão linda, os anjos subindo e descendo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou ligado na terra, eu estou vendo os acontecimentos na terra. Está pensando que Deus está vendo as coisas só lá no céu? Não, Ele está ligadinho com os acontecimentos aqui na terra. Está vendo tudo, contemplando tudo. E a gente quer pensar que as coisas estão fora do governo de Deus, do controle de Deus. Está não. Deus está controlando tudo. Aonde a terra fende, aonde a terra bala, aonde um prédio desaba, é ali a mão do Todo-Poderoso. É a mão do Todo-Poderoso. A gente nunca quer entender que a nação de Israel foi para o cativeiro só por desobediência. Só por desobediência. Se você ler o capítulo de Josué amanhã no seu devocional, leia o capítulo 5 de Josué. E aqueles homens que saíram de lá morreram todos, com exceção de Josué e Caleb. No capítulo 5 de Josué conta. Agora, talvez você está em Jericó, em batalha, querendo desistir. Vocal para adorar o Senhor, vocal. Querendo desistir. Ao ponto de desistir. Dizendo para que o tricluspe, para Deus que não aguenta mais. Hoje Deus visita o teu coração, visita a tua mente e está dizendo: eu sou o Senhor que sustento pelas tuas mãos, eu te guio, eu te sustento, eu te dou força, eu te encorajo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor.